gente. Agora 18 graus aqui na capital paulista. David de Tarso disse que viu garoinha hoje de manhã, né? Eu vi. Onde você estava, na sua casa ou chegando aqui? Porque eu não vi. Eu saí de casa com uma garoa bem fininha, mas algo bem simples, assim, nada que eu acho que capaz de amenizar essas queimadas e essa situação. Não, longe de tempo disso. seco e tudo mais. A gente está sentindo os efeitos, né? Toda hora água aqui e sensação de pigarro, realmente é muito difícil. Pois é, vamos dar uma olhadinha na Avenida Paulista, na imagem que a gente tem panorâmica de lá. O tempo segue fechado, embora, gente, seja difícil falar hoje em dia o que é nebulosidade, o que é fumaça proveniente de incêndios, mas nesse caso, o que nos diz a meteorologia? Vamos ter um dia parcialmente encoberto hoje, sim, tem previsão de chuva fina, sobretudo para amanhã. A temperatura vai cair ao longo do dia, agora 18 graus, vai subir até 21, mais no comecinho da tarde, mais no meio da tarde, mas vai caindo depois ao longo do dia e chegaremos à mínima de 17 graus. Como disse o David, as temperaturas mais baixas, essa chuva muito fininha, esse chuvisco, não são suficientes para que amenize consideravelmente a situação da seca, esse desconforto que a gente sente com essa baixa umidade, mas não resolve, mas sim, já ajuda a amenizar a situação. E para falar sobre isso, a gente vai para as ruas de São Paulo. Misael Mainetti tem informações para a gente a respeito do tempo nesse fim de semana, nesse domingo, para esses próximos dias. E a umidade, Misael, como é que vai ficar? Essa chuvinha vai ser o suficiente para dar uma amenizada na situação? Bom dia para você. Provavelmente não, de acordo com os especialistas. Muito bom dia para você, Lívia, David, para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Sinal de alerta, viu? Alerta em relação à umidade do ar. A gente está falando aí de uma umidade do ar em cerca de 20% e 30%. Enquanto o mínimo, ideal aí, um mínimo, é de 60%. Os dados são do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E entre os estados mais atingidos em relação a essa baixa umidade do ar estão Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Vou passar um pouquinho aqui por alguns lugares do Brasil para toda a nossa audiência saber como que vai ficar neste domingo. Em Manaus, a máxima é de 39 graus. Olha a diferença, né? Aqui para São Paulo, Brasil, muito grande. Em Belém, máxima de 34 graus. Em São Paulo, um clima mais ameno, com máxima de 32 graus, ou melhor, de 23 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura vai variar entre 18 e 33 graus. No Centro-Oeste, Brasília, 15 graus e 31 graus. E, como a gente percebeu, então, a temperatura varia muito, mas por conta da seca e das queimadas, fica difícil realmente aumentar a qualidade do ar em relação aí à umidade. Agora, a gente também tem risco de tempestade, imagina só, em algumas regiões do Brasil. No Paraná, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo e no norte de Santa Catarina. O alerta de tempestade começou ontem e ainda segue. Voltando a falar das queimadas, né, o assunto que infelizmente segue todos os dias, além dos municípios do norte que estão sofrendo com as queimadas da própria Amazônia, os estados do sul e do sudeste estão recebendo essa fumaça por conta de um corredor de vento. Olha só, no último final de semana foram registrados mais de 7 mil focos de calor no país, de acordo com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, imagina só, né, essa situação das queimadas vai provocando outras situações complicadas, como é o caso aí, né, das queimadas, né, que acabam se espalhando por todo o país e atrapalhando também a umidade do ar. Então, os especialistas indicam o que para a nossa saúde. O David estava falando aí, né, em relação a como fica, né, com a baixa umidade do ar. A gente tem que beber bastante água, evitar desgaste físico, principalmente quando está mais seco com essa baixa umidade do ar, ou mesmo, né, de manhã ou no final da tarde, quando está aquele sol ameno, quando está aquele sol muito forte, evitar exposição nessas horas mais quentes do dia, né? E a gente pode também sempre obter informações junto à Defesa Civil, então procure os sites, também os telefones da sua cidade ou do seu estado. Essas são algumas dicas. Lívia, David.